Saudações, eu sou Raiden o Arcano. Hoje vou analisar um dos combates animais mais famosos do mundo. Orca contra tubarão branco. Dois predadores de topo, mas apenas um sairá vencedor. Mas antes quero pedir para que se inscreva no canal, deixa o like aí e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora vamos para o vídeo. A orca, de nome científico Ursinus orca, também conhecida como baleia assassina, é um mamífero cetáceo odontocedo e o maior membro da família dos golfinhos oceânicos. Ela vive em todos os oceanos do mundo. Já o tubarão branco, de nome científico Cachalodontocarias cacharias, é uma espécie de grande peixe laminiforme que pode ser encontrada nas águas superficiais costeiras de todos os oceanos do mundo. Nesse duelo vou considerar uma orca macho solitário que costuma ser maior que a fêmea, contra um tubarão branco fêmea que costuma ser maior que o macho. E agora o que poderia acontecer nesse embate? Nesse duelo vou considerar ambos os animais acima da média. Uma orca macho do tipo a da Antártica e um grande tubarão branco. Sobre o tubarão branco, embora tenha registros de exemplares até maiores no passado, um tubarão branco fêmea grande mede até 6,40 metros de comprimento e pesa 2.460 quilos, ou 2,46 toneladas. Já a orca, os machos medem até 9,2 metros de comprimento e pesam mais de 9.000 quilos, ou 9 toneladas. Como podemos notar, a orca possui uma vantagem considerável de tamanho e peso. Então nesse item, ponto para a orca. Por conta de seu maior peso, a orca será consideravelmente mais forte, podendo gerar impactos mais fortes com sua cabeça e corpo, além de sua cauda que pode dar golpes extremamente fortes, apesar que o tubarão também tem grande força bruta. Então nesse item, ponto para a orca. A força da mordida do tubarão branco, antes medida em aparelho de pressão que deu 303 kg. Um novo estudo, dessa vez fizeram um modelo 3D digitalmente e foi estimado em 4.000 psi para um exemplar de tubarão branco grande. Já a orca nunca teve sua mordida medida oficialmente, apesar que tem uma estimativa de 19.000 psi com base em acidentes de orcas como humanos em cativeiro, porém essa estimativa é superestimada. Devemos considerar o maior tamanho da orca e sua estrutura óssea robusta. Diferentemente da estrutura cartilaginosa do tubarão, a orca pode ter uma mordida mais forte pelo seu maior peso, porém não numa diferença tão grande. Então nesse item, ponto para a orca. A orca possui cerca de 50 dentes cônicos. Os dentes inferiores se encaixam perfeitamente nas lacunas entre os dentes superiores. Seus dentes são ótimos para agarrar e ferir a presa. Já o tubarão branco possui 300 dentes em 7 fileiras. Seus dentes são cerrados em formato triangular ou de ponta de flecha. Dentes perfeitos para rasgar peles de animais gordurosos. Então nesse item, ponto para o tubarão. A orca possui uma pele lisa, macia e pouco resistente, que é sensível ao calor. Ela possui uma grossa camada de gordura de 10 centímetros que a protege quando ela nada em baixa velocidade. Sua pele fica lisa sem alteração, mas quando ela se move em velocidade máxima, sua pele se deforma para absorver as turbulências com a água, o que aumenta sua velocidade de nado. Já o tubarão branco possui a pele coberta por dentículos dérmicos, que são pequenas escamas em formato triangular, que funcionam como uma armadura de malhas finas. Sua pele é mais resistente que a da orca. Então nesse item, ponto para o tubarão. As orcas geralmente nadam em velocidades bem lentas, cerca de 13 km por hora. Elas podem nadar lentamente por longos períodos, porém elas podem alcançar até 55 km por hora, mas apenas por alguns segundos em distâncias curtas. Já o tubarão branco costuma nadar a 15 km por hora e pode alcançar 50 km no máximo. A velocidade de ambos seria aproximada, com a orca ultrapassando levemente o tubarão. Ela seria mais ágil para esquivar e contra-atacar o tubarão. Então, ponto para a orca.
O tubarão branco possui adaptações especiais, como a rete mirable ou rede maravilhosa, um complexo onde veias e artérias ficam muito próximas e paralelas umas das outras, e o sangue venoso e o sangue arterial circulam em sentido opostos, permitindo maior conservação de calor nos músculos e em certas partes do corpo, e também circulação mais rápida de sangue. Com isso conclui-se que a sua temperatura corporal não é constante, mas é internamente regulada. Grandes brancos também contam com a gordura e os óleos armazenados em seus fígados para migrações de longa distância, através de áreas pobres em nutrientes dos oceanos. Já a orca, a sua temperatura corporal média varia entre 36 graus a 38 graus, protegida pela sua camada de gordura. Por ser um mamífero marinho, tende a possuir bastante energia. Os ataques de grupos de orcas a outras baleias mostram que elas podem ser bastante resistentes, perseguindo-as às vezes por várias horas até esgotar a resistência de uma baleia cinzenta, por exemplo. Sendo assim, ponto para a orca. A orca possui boa visão, bem sentido tátil, mas não possui sentido de olfato ou de cheiro. Elas têm seu principal sentido a audição, que permite ela escutar bem debaixo da água, e ela também possui sua ecolocalização, uma habilidade que alguns mamíferos possuem, como os morcegos, que permite localizar e discriminar objetos, produzindo ondas sonoras de alta frequência e ouvindo os ecos. A orca os utiliza produzindo cliques, e em seguida recebendo e interpretando os ecos resultantes. Já o tubarão branco possui boa visão diurna e noturna, e boa audição, que é sensível a sons de baixa frequência, e excelente olfato, que é supersensível a cheiros, que permite ele detectar uma única gota de sangue a centenas de metros de distância, por exemplo. E ele possui suas ampolas de Lorenzini, que permite detectar campos eletromagnéticos causados pelos movimentos de animais vivos e até animais imóveis, detectando os batimentos cardíacos deles. E também ele possui sua linha lateral, que se estende ao longo do seu corpo, que permite detectar vibrações na água, a direção e quantidade de movimentos feitos pela presa. Logo, por mais que ambos estejam equipados com bons sentidos, o tubarão tem mais sentidos ao seu favor. Sendo assim, ponto para o tubarão. Por ser um peixe, o tubarão branco tem boa inteligência. Nas caçadas às focas, por exemplo, eles são bem espertos de evitarem uma perseguição a elas. As focas são bem menores e mais ágeis, e os tubarões brancos sabem disso. Em vez disso, usam estratégia de emboscada, atacando as focas por baixo. Já as orcas, sendo mamíferos, são animais muito sociáveis, tendo o segundo maior cérebro do mundo depois dos cachalotes, sendo animais extremamente inteligentes, tendo várias emoções, e tendo boa memória, experiência interpessoal, e boas estratégias de caça. Então, nesse item, ponto para a orca. Existem alguns estudos e registros dessa interação interessante, como por exemplo a relação de presa e predador de tubarões brancos e elefantes marinhos, que é alterada à presença de orcas. Isso porque o tubarão evita as orcas usando seus sentidos, ou que as orcas expulsam os tubarões, o que beneficia populações de presas como focas. Mas quando isso não ocorre, temos uma tendência. Em outubro de 1997, turistas em um barco de turismo viram duas orcas matando um tubarão branco e consumindo seu fígado. E em 2017, corpos de grandes tubarões brancos foram encontrados na costa da África do Sul. Os corpos estavam com um rasgo excepcional entre as duas nadadeiras peitorais, e foi descoberto que os responsáveis foram duas orcas machos. E em 2024 foi vista uma orca fêmea derrotando um grande tubarão branco sozinha. E em 2025 também foi visto uma orca sozinha vencendo um grande tubarão branco. Por isso, nesse item, ponto para a orca. Como vimos na prática, a orca tem levado mais vantagens, e mesmo sendo uma orca macho solitária, ela ainda tem a vantagem de tamanho e peso, e sua inteligência. Nos encontros registrados, mostram que as orcas viram o tubarão de barriga para cima, usando a imobilização tônica. Assim fazem com que o tubarão sufoque e morra, como o tubarão branco, que precisa estar em constante movimento. Mas isso não significa que seja fácil, pois o tubarão branco teria chances se conseguir
e se morder a nadadeira peitoral da orca ou a sua cauda que ela tem partes sensíveis, assim o tubarão se afasta, e o tempo e o sangramento podem fazer o restante do serviço, e isso não é impossível de se imaginar, pois já foram vistas orcas com pedaços das nadadeiras cortadas por tubarões. Porém na prática o tubarão vai tentar evitar a orca, por ela usar melhor suas vantagens. Com isso eu diria que a orca venceria essa batalha, por isso eu dou 80% de chances para a orca, contra 20% de chances para o tubarão branco.